Fala galera do CPA, nós estamos mais uma vez aqui, eu sou Elon Nunes, nós vamos conversar sobre processo penal. Hoje o tema da nossa aula é ação penal. Olha só, antes de nós revisarmos através de questões, nós vamos bater aquele nosso papo, né? Vamos observar algumas noções básicas, rever algumas súmulas do nosso estudo. Mas eu quero te chamar a atenção para o seguinte, a ação penal você tem que ficar ligado. Porque quando você está ali, né, no meio da faculdade, a gente sempre observa a ação penal pensando no Ministério Público, pensando na denúncia, pensando relacionados à legitimidade, requisitos da denúncia, etc. Só que agora você tem que dar um chama para a OAB. Qual é a ideia? É que essa ação penal, muitas vezes, não será proposta, oferecida a denúncia pelo Ministério Público. Então vai ter que o advogado, a historinha vai contar, né, que o Ministério Público não atuou e etc. E aí teria que entrar ali com uma queixa-crime, que é substituindo, oferecendo uma queixa-crime, substituindo aquela denúncia. E aí você vai ter que ter várias compreensões sobre instrumentalizar a própria acusação como advogado. Então esse é um raciocínio que é necessário. Inclusive, até para fim de segunda fase, uma vez, a OAB já cobrou até a queixa-crime. Olha só, iniciando o processo criminal pelo advogado. Então você não pode esquecer disso. Outra coisa também que é interessante é que quando nós trabalharmos com ação penal privada, tem vários instrumentos, institutos despenalizadores. Nós vamos ter uma renúncia ao direito de queixa, vai ter o perdão, vai ter ali a perempção, algumas situações que vão facilitar ali a vida daquela pessoa que você está defendendo ali como advogado. Então tem que ficar ligado nisso. Então eu vou fazer uma rápida nesse primeiro bloco, fazer aquele bate-papo inicial, relembrando algumas coisinhas, trazendo novidades, tá, do que já mudou durante a tua faculdade para cá. Tem novidades legislativas? Tem, tá? Então você precisa ficar ligado nisso. E aí nós vamos avançando depois para o enfrentamento na prática das questões. Então se liga aí, olha para o teu caderno e você deve montar o primeiro esqueminha, né? Que a ação penal ela pode ser pública ou ela pode ser privada. Pública é aquela que é oferecida pelo Ministério Público. E a privada é aquela que é proposta pela vítima, né, ou ofendido, mas claro que em alguns momentos podem ter outros legitimados. Lembrando que o titular da ação penal privada é o ofendido ou o seu representante legal. Olha só, já dou aqui para o artigo 30, pode ser o ofendido, pode ser o seu representante legal. Então essa é a primeira coisa que nós podemos ali fazer uma rápida revisãozinha. Ação penal pública e ação penal privada. Agora vem uma pergunta. Como é que eu descubro se um crime ele é oferecido mediante ação penal pública ou mediante ação penal privada? Como é que eu mato essa charada? Minha gente, é o seguinte, se não falar nada, a regra é a ação penal pública incondicionada. No silêncio, a regra é essa. Está lá no artigo 100 do Código Penal. Vamos lá? Eu vou até colocar aqui para você ver. Olha só. A ação penal ela é pública, salvo quando a lei expressamente declarar que ela é privativa do ofendido. Então, o nosso raciocínio é que a ação penal ela é pública. Essa é a regra. E pública, gente, incondicionada. Incondicionada. O que quer dizer incondicionada? Independente da manifestação do Ministério Público. Essa ação penal vai ser promovida pelo MP. E aí, claro que em alguns momentos o Ministério Público vai precisar da representação do ofendido, vai precisar de uma requisição do ministro da Justiça. E isso é importante também para nós ficarmos ligados, porque algumas vezes você vai apresentar uma tese defensiva dizendo: opa, não está valendo a sanção penal, porque o Ministério Público tem legitimidade. Mas você vai ter que dizer que nesse caso concreto, faltou aqui o Ministério Público atuar com o quê? Com uma representação por parte do ofendido. Então você tem que ficar ligadinho nisso, tá? Então cuidado quando a ação penal pública é condicionada à representação. Então, nós já fixamos aqui nesses rápidos minutinhos que a ação penal é um tema importante. A ação penal pode ser eu defendendo com uma tese defensiva, mas pode ser também eu acusando, numa ausência ali do Ministério Público, eu pensando agora como advogado, tá? Exame da ordem. Beleza. Eu preciso também compreender que a ação penal pública ela pode ser ação penal, pode ser pública ou pode ser privada. A regra é que ela seja pública, tudo bem?
mas ela será privada quando a lei disser que ela é privada. Só que essa ação penal que é pública e que, em regra, é incondicionada, ou seja, independe da vontade da vítima, independe da manifestação da vítima, às vezes será condicionada à representação. E isso nós vamos trabalhar quando a lei quiser. Então nós já podemos fazer até um segundo esquema. Olha só, a ação penal pública ela pode ser incondicionada, não precisa de manifestação. Condicionada, precisa de representação. E ela pode ser também privada, né? Então, olha só, será privada quando essa subsidiária da pública já não tem muita incidência para a OAB, então não se preocupe com ela. A ação penal privada pode ser exclusivamente privada, ou seja, é aquela que a lei já disse, a lei já falou. Esse crime procede mediante queixa. Personalíssima, nós vamos ver que tem um caso no Brasil que só a vítima pode oferecer, ninguém pode, ou pode ser subsidiária da pública. Gente, só para nós revisarmos, quando é que a ação penal privada ela pode ser subsidiária da pública? Toda ação penal pública incondicionada. Olha para mim, olha só. Toda ação penal pública incondicionada. Se ela não for oferecida no prazo pelo Ministério Público, ela passa a ser uma ação penal pública, agora sim privada, subsidiária da pública. Tudo bem? Então vamos organizar. Então, quando que uma ação penal é privada subsidiária da pública? É toda ação penal pública que não foi oferecida pelo Ministério Público no seu prazo legal. Vamos trabalhar agora com a ação penal pública incondicionada. E aí eu não vou demorar muito com você sobre a ação penal pública incondicionada. Não é que não seja importante, tá? Mas é que eu quero te lembrar que alguns dados que você precisa saber aqui num curso de resolução de questões de revisão. Então, olha só. Lembrar que a ação penal pública incondicionada, a titularidade é o Ministério Público. Está lá no artigo 129 da Constituição, o titular da ação penal é o Ministério Público. Então, isso está lá previsto no artigo 129, inciso 1. Lá no Código Penal está dizendo, a regra é que a ação penal seja pública. Então, não esquece dessas questões relacionadas à ação penal pública incondicionada. Claro que o órgão é oficial, claro que ela tem o princípio da obrigatoriedade. O que quer dizer o princípio da obrigatoriedade? Que se o Ministério Público tiver de conhecimento de um crime, ele deve, obrigado a ingressar com a ação penal, né? Hoje, isso aqui eu quero te chamar a atenção, porque esse princípio da ação de obrigatoriedade, desse princípio da obrigatoriedade, nós aprendemos que era o seguinte, diante de um crime, o Ministério Público é obrigado a oferecer denúncia. Não foi isso que a gente aprendeu? Que o crime é obrigado a oferecer denúncia. Hoje, a doutrina ela vem retrabalhando essa expressão. E nós dizemos o seguinte, que o Ministério Público ele é obrigado a agir. Mudou? Porque é o seguinte, nem sempre ele será obrigado a oferecer a denúncia. Porque hoje, minha gente, nós estamos numa era de justiça consensual. Nós estamos numa era, por exemplo, relacionadas à suspensão condicional do processo, onde ele oferece, mas oferece o sursi. Nós estamos numa era da transação penal. Antes de oferecer a denúncia, ele oferece a transação penal. Nós estamos numa situação em que poderá haver um acordo de não persecução criminal. Opa, novidade aí do pacote anticrime. E nós vamos ter uma aula especial, já falei, para tratar só sobre as novidades do pacote anticrime. E também, nós também lembramos que o Ministério Público é obrigado a agir, mas nem sempre oferecendo denúncia quando tiver um caso de colaboração premiada. Então, e aí, quando for a lei de organização criminosa, uma lei especial, a gente pode tratar disso. Então, quando nós falamos de obrigatoriedade, fica ligado. Obrigatoriedade hoje, em regra, é obrigado a oferecer denúncia. Tudo bem. Mas, na verdade, é obrigado a agir. Ele não pode ficar lá vendo a vida passar. Então, cuidado com isso. A regra é oferecer denúncia, mas às vezes será obrigado a agir de alguma desses instrumentos que eu acabei de falar. Ela é indisponível, né? Então o Ministério Público não pode chegar lá e desistir da ação penal, não pode, né? Então, olha só, chegou lá, estabeleceu a denúncia e depois de oferecer. Não, o que ele pode é pedir absolvição. Ele pode oferecer a denúncia, passou o processo, pede absolvição.
O que ele pode é não recorrer. Não recorrer. Foi condenado, foi absolvido e não quer recorrer. Isso a indisponibilidade permite. Então ele pode pedir absolvição lá nas alegações finais e ele não é obrigado a recorrer. Agora, se ele ofereceu denúncia, ele não pode de maneira nenhuma, não pode desistir da ação. Tá? A doutrina até sustenta, é uma doutrina até do Ministério Público mesmo, que o MP ele pode renunciar à interposição de um recurso. Se ele pode dizer abrir mão de um recurso, isso não teria nenhuma dificuldade, tá bom? Outra característica também da ação penal pública incondicionada é a intranscendência. Tá? A intranscendência. Eu não posso passar da pessoa do delinquente, então ninguém pode responder pelo fato de outrem, ninguém pode responder pelo fato de outrem. Aí tem uma briguinha na doutrina se a ação penal pública ela seria indivisível ou divisível. Indivisível ou divisível. Gente, passar na OAB é a arte de ser simples. Passar na OAB é a arte de você não entrar em discussão. Não vai ficar em polêmica, que isso cansa. Então, olha só, eu vou te dar aqui a tese, eu não sei qual o nome que você vai colocar no caderno, porque a OAB não vai te perguntar o nome. Você já sabe, você vai enfrentar 80 historinhas, casos concretos, é assim que a FGV gosta. Então não vai perguntar teoria. Então eu vou te explicar, você vai gravar isso. E aí você vai entender como quiser melhor o nome que você vai dar. Mas olha só, o que uma doutrina fala? Que a ação penal pública é indivisível. Então olha só, diz que o Ministério Público, ao conhecer que 3 pessoas praticaram um crime, ele não pode, olha só, escolher denunciar 2 e outro não. Ele não pode fazer isso. Se ele tem ciência que os 3 praticaram o crime, é indivisível. Ele tem que, havendo 2 ou mais agentes, ele deve se manifestar em relação a todos. A outra doutrina diz que é divisível, mas vai dar no mesmo. Porque ela vai dizer o seguinte, olha, o Ministério Público, ele pode oferecer denúncia contra todos que ele conhece, ele deve fazer isso, mas se depois ele souber de um terceiro ou quarto que agiu, ele pode fazer o aditamento da denúncia. Então esse pessoal diz que a denúncia é divisível. Por quê? Porque você aceita o aditamento. Traduzindo, o que você tem que saber é o seguinte, diante da prática de delitos e havendo várias pessoas, o Ministério Público tem que agir contra todas essas pessoas, se tiver indício de autoria de todas essas pessoas. E que se depois ele souber da prática por uma outra pessoa, ele pode fazer o aditamento. Acabou. Então isso responde todas as tuas questões que você precisa. Todas as questões que você precisa. Eu quero conversar com você agora sobre a ação penal pública condicionada à representação. Porque aqui nós temos alguns macetes que nós vamos precisar enfrentar para se livrar no nosso exame. Então, olha só, primeira coisa que eu quero te lembrar, que a ação penal pública, a regra, ela é condicionada à representação, né? Nessas situações, o titular continua sendo o Ministério Público. Ele só precisa da manifestação da vítima. Ele só precisa da manifestação do representante legal. Ele só precisa da manifestação do ministro da Justiça. Então, a ação penal pública continua sendo um regramento relacionado, tá, ao artigo ali relacionado à possibilidade do Ministério Público atuar de maneira interessante, mas precisando da manifestação da vítima. E aí, minha gente, eu quero te chamar a atenção quando nós falamos isso, porque nós temos uma novidade, tá? Nós temos uma novidade muito grande quanto a esse tema. Tá lá no artigo 171, tá? Eu não sei se você já está com código novo, eu espero que você esteja. O artigo 171, parágrafo 5º, ele trouxe uma grande mudança, tá? Ele trouxe uma grande mudança. E isso eu tenho certeza que vai cair no teu exame de ordem. Por quê? Porque antigamente a regra era que o crime de estelionato era ação penal pública incondicionada. A regra, como vigora em todos os crimes patrimoniais, é a regra que o crime de estelionato era ação penal pública incondicionada. Só que com o pacote anticrime mudou. Agora, a regra do crime de estelionato é o seguinte, ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação, ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação, porém, tá? Eu preciso que você entenda isso. Em algumas situações, nós precisaremos, né? Nós precisaremos ali
da necessidade, vamos ter que enfrentar, em alguns momentos, a manifestação da vítima para que o processo venha a andar. Então, olha só. Então, hoje, como é que você deve encarar o crime de estelionato? A regra é a ação penal pública condicionada à representação. Essa é a regra. Ação penal pública condicionada à representação. Mas em alguns momentos eu vou precisar da representação da vítima. Sim, a regra é essa. A regra é que eu vou precisar da representação da vítima. Só que houve um parágrafo 5º que ele estabeleceu uma grande novidade. Qual é? Ele disse o seguinte, que em alguns momentos, eu vou até colocar aqui na tela para você, em alguns momentos, nós vamos ter, olha só, a possibilidade do estelionato ele ser ação penal pública incondicionada. Então faz no teu caderno e organiza. Organiza isso que vai ser importante para você. Nós temos a possibilidade no estelionato hoje de ser condicionada à representação. E essa é a regra. Essa é a regra. Só que nós vamos ter algumas exceções. E olha só, quando for contra a administração pública, direta ou indireta, ação penal pública incondicionada. Quando for contra criança ou adolescente, ação penal pública incondicionada. Quando for contra deficiente mental, ação penal pública incondicionada. E quando for contra um maior de 70 anos, será ação penal pública incondicionada. Então, olha só, estelionato. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for. Nesses casos aqui, volta para a ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Então, olha só, não esquece disso. Não esquece, porque é novidade. Estelionato, qual é a regra hoje? Condicionada à representação. Mas sempre vai ser? Não, não. Naqueles casos da regra geral, está no artigo 180, mas acima de tudo nesses 4 casos. Isso aqui tem cara de OAB, 4 incisos, 4 alternativas, vai dizer salvo nos casos e etc. Está com cara de prova, né? Foi feita para cair na prova objetiva essa questão. Então, fica ligado nessa compreensão sobre o crime de estelionato. Não esquece disso, não esquece disso. Agora vamos para uma outra ação penal que é interessante, porque essa é onde o advogado atua. É na ação penal privada que ela não era para ser ação penal privada. Só que ela existe por quê? Porque o Ministério Público não atuou. É a ação penal ali privada subsidiária da pública. Então, olha só, quando é que ela acontece? A lei fala, olha só, é aquela ação proposta pelo ofendido, por meio do qual ele vai fazer a queixa quando não foi intentada no prazo legal. Mas tem que ter inércia. E aqui eu quero te chamar a atenção para isso, tá? Olha só, vamos tentar aqui imaginar uma questão da OAB. Se o Ministério Público pedir o arquivamento, ninguém pode oferecer denúncia, ninguém pode oferecer queixa. Se o Ministério Público requereu mais diligências, ninguém pode oferecer queixa. Porque só existe ação penal privada subsidiária da pública quando há inércia. Quando ele cruza os braços, quando ele deixa de fazer qualquer coisa. Porque se ele tomou qualquer medida, pediu arquivamento, fez isso e etc., acabou, meus amigos, acabou. Nesse caso, não há de falar em ação penal privada subsidiária da pública. A palavra-chave que você tem que circular aí é inércia, é o não fazer, não fazer. Então, essa é a compreensão que você tem que ter na ação penal privada subsidiária da pública. Claro que é uma ação facultativa, tá? Mas eu quero que você marque isso aqui, ó. Quando é que eu posso atuar e até quando eu posso atuar? Olha só, ela conta da data em que termina o prazo para o Ministério Público oferecer denúncia. Então, o Ministério Público tem um prazo para oferecer denúncia, quando está com réu preso, réu solto e tal. Beleza, depende do crime, também tem uma diferença. Eu não vou botar agora a tabela para você, mas isso é mais fácil, perto da prova a gente revisa, eu tenho um quadrinho pronto que eu jogo para você. Mas eu só começo a contar a privada subsidiária depois do dia que termina o prazo para o Ministério Público. Então, ele tinha 5 dias. No 6º dia, começa a contar. O Ministério Público ainda vai poder oferecer denúncia depois desse dia? Pode, porque o prazo dele é impróprio. E até quando você pode oferecer a queixa-crime subsidiária? Cuidado, porque você pode oferecer 6 meses, grava isso, 6 meses a contar do dia seguinte da inércia. Então, o Ministério Público tinha 5 dias.
No sexto dia, você pode oferecer a queixa-crime, mas durante 6 meses. Não ofereceu, volta para o Ministério Público. E aí você também não pode mais atuar. Tudo bem? Então, cuidado que a ação penal privada ela tem um dia público, subsidiária da pública, ela tem um dia do começo e ela tem o dia do fim. Lembrando que nessa ação penal, o Ministério Público ele pode chegar lá e ele pode repudiar a queixa, né? Ele pode ir lá, só que se ele repudiar a queixa, ele vai ter que fazer uma para substituir, né? Não, o serviço está mal feito, deixa que eu faço. Ele vai repudiar e apresentar uma, ele não pode só repudiar e ficar na dele, tá? Ele pode também, ele pode aditar, rapaz, vou dar uma melhorada nisso daqui, ele pode aditar. Ele deverá intervir em todos os termos do processo, ele pode intervir em todos os termos do processo, pode fornecer provas, indicando, e ele pode interpor recursos. Eu estou falando da ação penal privada subsidiária da pública. E claro que se o querelante ali chegar e negligenciar, o Ministério Público pode retomar a ação, ele pode atuar perfeitamente nessa ação. Então, meus amigos, nós já revisamos a ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada à representação e a ação penal privada subsidiária da pública, que é aquela da inércia do MP. Agora nós vamos para a ação penal privada queridinha da OAB. É a ação penal privada exclusiva, personalíssima, aqui começa a ficar legal. Então, olha só, eu tenho que lembrar, né, que eu tenho um caso, né, de ação penal pública privada, ação penal privada personalíssima, que está lá no artigo 236 do Código Penal. É o único caso que nós temos para enfrentar, tá, na ação penal pública, na ação penal privada, me perdoe, aquela personalíssima, tá? Então não esquece disso, é um enfrentamento que deve ser feito nessa situação da ação penal privada subsidiária da pública. Aqui não, aqui ela vai ser particular, que é aquela do casamento, né, do induzo, daquela pessoa que induz o erro essencial ou oculta impedimento para casar. Só quem pode propor essa ação, minha gente, só quem pode propor essa ação, oferecer essa queixa, é aquela pessoa ali que foi vítima, né? Então, olha só, que foi enganada, que casou errado, vamos dizer, né? Então, olha só. Então, essa é a compreensão que tá. É o único caso de personalíssima. Fora isso, ninguém mais, nos outros, se a pessoa morrer, vai para o CAD. Lembra do CAD? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? E aí eu vou colocar na tua tela, peço desculpa, né? Olha só, alguns, né, dos princípios aqui da ação penal privada. Então, olha só, oportunidade. O que é oportunidade? A vítima vai escolher, né, se ela vai querer entrar ou não com a queixa. Ou disponibilidade, ela pode desistir depois, ela pode deixar o processo. Indivisibilidade é o mesmo raciocínio lá da ação penal pública, então, ciente de um crime, ela deve oferecer contra todos. E a intranscendência também, que nós já estudamos, que é aquela relacionada ao Ministério Público, ele deve ali agir, ele deve ter a ciência relacionada não pode passar da pessoa do condenado. Esses são os regramentos básicos que nós temos a respeito da ação penal privada, a respeito da ação penal privada. Então, aí eu vou te passar agora alguns aspectos que a OAB gosta de cobrar na queixa. Então, por exemplo, tem que lembrar que a queixa, né, ela pode ser oferecida pessoalmente ou por procurador, mas procurador com poderes especiais. Procurador com poderes especiais. Claro que se a vítima for um advogado, tiver habilitação técnica, não vai precisar, porque ela já tem a capacidade postulatória. A OAB já cobrou também que no caso de nomear procurador com poderes especiais, tá? Isso aqui, gente, eu atuo também no Juizado Especial Criminal e de vez em quando um advogado lá, com todo respeito, tá? Passa vergonha. Porque ele pega aquela procuração padrão e manda. E ele esquece que tem que nomear com poderes especiais, constar o instrumento de procuração do mandato, o nome do querelante, a menção do fato criminoso, tá? E o que acontece? Claro que se não tiver alguns esclarecimentos que dependam, né, de um pedido de explicações, de um documento que está em poder do juiz, ele não vai poder explicar tudo. Mas não esquece, a ação penal privada da queixa tem que ter procuração especial, poder especial, tem que ter o nome do querelante e tem que ter a menção do fato criminoso. Claro que se faltar alguma coisa, você vai e supre no momento da sentença.
Mas não pode faltar isso é o defeito da procuração. Agora, o cara esquecer a procuração não pode, isso aí é feio, tá? Então, olha só, ou colocar a procuração lá de todo jeito. Não pode. Não pode de maneira nenhuma. Qual é o prazo da ação penal privada? Qual é o prazo? Então, olha só, eu vou colocar aqui para vocês três coisas que você tem que lembrar. O prazo é 6 meses, a contar do dia quem sabe quem foi o autor do fato. Então, não é 6 meses do fato, 6 meses do dia que teve conhecimento de quem foi o autor do fato. Então, não esquece disso. O prazo decadencial não se prorroga, não se interrompe, não se suspende. Então, acabou no sábado, tinha que ter entrado na sexta. Acabou no feriadão, tinha que ter entrado antes, porque é prazo decadencial. Prazo decadencial não se prorroga, não se suspende. Poxa, mas na pandemia não suspende, tá? E olha só, e não, eu como atuo da Especial Criminal, fiz aí durante aí a pandemia, entrando com queixa-crime, tamanho feriado aí, tamanho antes do feriado, antes disso. Por quê? Não suspende. Ah, mas os prazos processuais que estão suspensos, aqui não tem, tá? E lembrar que é um prazo penal. No dia do conhecimento já começa a contar. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo clássico. Você soube que no dia 1º de janeiro alguém andou falando mal de ti lá na praia da Ponta Negra, lá no Réveillon, e praticou o crime de calúnia contra você. Qual é o prazo que você tem? 1º de janeiro até 30 de junho. Não é 1º de julho? Não, porque inclui o dia do começo, exclui o dia do fim. Prazo penal. Então, dia do começo já começa a contar. Tudo bem? Então é uma conta bem boa. Ah, o cara praticou um crime contra a pessoa dia 2 de janeiro. Acaba quando? 1 de julho. 1 de julho. Porque quando for 2 é 6 meses e um dia, porque o dia do começo já incluiu. Tudo bem? Prazo penal, conforme o artigo 10. Conforme o artigo 10. Então, cuidado com essas questões que você não pode esquecer. E aí, eu vou apenas, aqui dando uma rápida revisão e algumas novidadinhas, tá? Para você fechar. Isso aqui caiu no último exame, tá? No exame 31, que na ação penal contra o parlamentar não precisa mais da licença da casa, porque a casa pode assustar o andamento da ação, tá? Mas isso é possível somente para crimes após a diplomação, que ela pode sustar, os outros nem sustar, ela pode, o processo continua, tá? Na ação parlamentar. E aí eu venho com algumas, essa é novidade, por isso que está toda coloridinha aí para você. E aí depois eu venho mais com um macete para poder a gente ir fechando essa aula aqui de revisão. Né? Então, olha só, pelo menos esse bloco. Lembrar que nos crimes de ação contra a dignidade sexual houve uma grande mudança, tá, gente? Eu deixei a redação pequenininha aí de propósito, não é bagunçado não, é de pequenininha. Para quê? Para que só você lembre como era antes e perceba a grande mudança. Por quê? Porque isso já teve mudança que só, gente. Olha só, lá em 2009 teve uma mudança, a ação era privada, passou a ser condicionada à representação. E aí umas situações, quando a vítima era menor de 18 anos ou vulnerável, era ação penal pública incondicionada. Só que agora mudou, tá? O artigo 225 está bem claro. Olha só, a lei eu até coloquei, foi de 2018, a ação penal pública agora ela é incondicionada. Então teve crimes, tá? Teve crimes contra a dignidade sexual, acabou. Hoje é ação penal pública incondicionada. Incondicionado. Qualquer crime. Ação penal pública incondicionada. Não esquece disso. Mudou. Então, não sei como é que quando você trabalhou, com direito penal e processo penal, lá no 7º período, mais ou menos, da faculdade ali, Então, cuidado com isso. Lembrar, tá, que nos crimes contra a honra, a regra é que a ação penal seja privada. Mas em alguns casos ela será condicionada ou incondicionada. Cuidado com isso. Lá na aula de crimes contra a honra, eu vou conversar com você, mas lá em direito penal. Só que eu preciso que você lembre de uma coisa. É a súmula 714 do STF. Dá um pause e procura aí. Súmula 714 do STF. Procura e volta para cá. Já fez isso? Tudo bem. Lá vai dizer o seguinte, então lê comigo. Olha só, é concorrente a legitimidade tanto ali da ofendido, mediante representação, mediante queixa, Então, olha só, e do Ministério Público, é concorrente, os dois podem atuar, tanto o particular quanto o Ministério Público. Então, o funcionário público, olha só, foi ofendido, em razão ali do seu trabalho, contra a honra do servidor público, em razão do seu exercício de funções, ele pode ou oferecer uma queixa-crime, ou ele pode ir ao Ministério Público, dizer, Ministério Público, aqui
eu queria que tivesse atuação. E agora eu queria que você apurasse, aqui o Ministério Público queria que apurasse, oferecesse denúncia contra essa pessoa, e o Ministério Público vai verificar, porque ele não fica vinculado à sua posição. E aí, se ele encontrar ali os indícios de autoria e prova de materialidade, ele oferece a denúncia. Então, cuidado com a súmula 714, porque a legitimidade é concorrente, tanto para a queixa quanto para a condicional da representação. Duas coisas, uma eu já falei e eu vou repetir, é que o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia. Se ele não encontrar os requisitos, ele não oferece, ele pede o arquivamento. E, meu amigo, se ele pedir o arquivamento, já era. Você não pode oferecer a queixa. Não pode, não. Tudo bem? Por quê? Porque ele agiu. Então, se ele agiu, você não pode. Então, cuidado. Aqui é o que a gente chama, se a gente gostasse de processo, deixa eu falar bonito com você, é a preclusão consumativa. No momento em que o funcionário público foi ofendido com crimes contra a honra no exercício das funções, e ele foi ao Ministério Público, pronto. A partir daquele momento ele não pode mais oferecer a queixa. Tudo bem? Porque ele escolheu um caminho. Se ele oferecer a queixa, claro que ele não vai lá no Ministério Público. E para terminar, eu quero só aqui deixar mais uma coisinha que você não pode esquecer, que é nos crimes ali relacionados à dignidade sexual. Lembrar que nós temos uma súmula 542, com entendimento também do STF, que se tratando ali de crime de lesão corporal, não interessa se é lesão corporal grave, leve, culposa, contra a mulher, a ação penal pública é incondicionada, está aí o macete para você. Nós temos aí tanto a ação penal pública e esse entendimento no STF, que foi dito lá em 2010, mas foi reforçado agora em 2017, e a súmula 542. Tem súmula? Tem que repetir. Tem súmula? Tem que guardar no caderninho. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Incondicionada. Essa aí, gente, foi a nossa revisão, tá? Revisãozinha aí, desculpa, sobre ação penal. Daqui a pouco a gente volta com questões. Grande abraço, valeu!